Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaoi Calgundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog, o blog que tem textos com material escrito, né? Blog tradicional, www.orumilá-fa.com.br. Se você gosta de ler, além de ouvir, né, os vídeos, procure o blog, você vai encontrar alguns textos bastante detalhados lá, sobretudo, são mais de 10 anos de textos publicados. Ok? E também tem livros na Amazon, quem quiser procurar alguns assuntos, lá tem 3 livros de assuntos verticais, que também falam um montão de coisa da religião, então pode interessar vocês. Bom, vamos lá. Então, neste vídeo aqui, se você ficar até o final, se você se interessar por esse assunto, eu vou falar sobre a visão do criacionismo, né? Como está em Ifá. Então, vou trazer para vocês o que é que Ifá traz sobre a criação do mundo, do ser humano, dentro desse tema do criacionismo que ficou na moda aí nas últimas semanas aí, né? Com várias discussões em podcasts aí com cientistas, com isso, com aquilo, religiosos. O assunto ficou bem quente. Eu vou fazer 2 vídeos sobre esse assunto. Vou fazer este vídeo aqui e vou fazer um outro com os melhores momentos, né, dessa discussão, trazendo alguns argumentos, né? Então vou fazer um resumo do que foi falado e vou trazer algumas coisas, alguns comentários sobre o que foi falado nos podcasts, não aqui. Aqui nós vamos falar sobre criacionismo, ou não, né? Quem sabe? Em Ifá, ou seja, qual é a visão de Ifá sobre a questão do criacionismo, evolução, parará, tá bom? Então é isso aí. Então, se você se interessar por esse assunto, fique aqui que eu vou iniciar, inclusive, falando sobre o mito de criação do mundo, tá bom? Teve uma pessoa que fez um questionamento há algum tempo atrás sobre isso, dá para fazer um vídeo, então aí juntei as duas coisas, né? A parte do criacionismo, que tá na moda aí, pelo menos em algumas discussões, e a visão de Ifá da criação do mundo, que está nessa teologia. Então, se você se interessar, fique, se não, tem outros vídeos para você aí. Então, primeiro vamos lá, né, com toda a calma do mundo, falando devagar para todo mundo prestar atenção. Então, o tema ficou... esse tema da criação do mundo é interessante, mas antes disso, de iniciar ele, eu queria falar uma coisa que eu sempre... Como eu falei, esse é o blog, né, que fala sobre Ifá, sobre teologia de religião, que está em Ifá, ou seja, teologia de Ifá. É a minha visão, a minha interpretação, né, a minha hermenêutica sobre esse tema, sobre as coisas que estão nos versos. Então, eu sempre trago aqui análise, interpretações minhas, baseadas no que eu li no verso, o que não quer dizer que outras pessoas vão ter outras avaliações e outras interpretações. Isso é muito rico dentro de religião, né? Religião viva, todo mundo tem várias interpretações. Vê-se o que você encontra sobre a Bíblia aí. Mas então sempre tenha essa noção, né? Ou seja, eu estou passando aqui as informações do que eu analiso. E também, o principal que eu quero falar é que o meu foco sempre é essa questão da religião, né? Eu não faço aqui videozinho para falar de euduzinho, de consultazinha, de abózinho, né? Magia, não faço nada disso, eu falo para falar de religião. Então, se você tem interesse em religião e você quer ver esta visão de Ifá, aí eu comento sobre as outras também, faço um pouco de comparação e tal, né? É aqui, tá certo? Então, por isso que eu trago esses temas religiosos, por isso que os temas religiosos são sempre presentes. Mas, o que eu procuro fazer é tornar essa conversa, um pouco mais prática para todo mundo, né? Então eu tenho evitado, eu busco evitar, tá certo, acho que essa frase está certa, a questão de teologia pela teologia, ficar discutindo coisas, porque discutindo o sexo dos anjos, porque eu acho que não traz muito benefício para as pessoas. Então eu sempre procuro trazer o assunto ou falar sobre um ponto de vista que tenha alguma utilidade para a sua vida, que isso faça alguma diferença, porque a religião é isso, a religião tem que ter um sentido, tem que trazer alguma coisa para você, para a vida que você vive. Não adianta eu ficar trazendo aqui temas completamente teológicos, discussões escatológicas aí que não vão levar muita coisa, você vai ficar olhando, como muita gente faz, né? Então eu prefiro trazer sempre um ponto prático. Mas apesar disso, então por esse motivo, esse aspecto prático, é que eu estava evitando nesse blog, não em textos que eu tenho no blog escrito, né? Falar sobre essa questão de criação do mundo, criacionismo, porque assim, eu acho que no final vai fechar o assunto, né? Tem uma parte interessante, mas eu acho que às vezes é uma discussão menos prática. Mas, como esse tema aí transbordou, né? Ficou aí na
na espuma, todo mundo falando sobre ele, eu vou trazer também para a gente não ficar atrás desse movimento, ok? Beleza? Então vamos começar. Já gastei 5 minutos sem falar nada aqui, né? Bom, vamos lá. Então, criacionismo. Qual é? Criacionismo versus evolucionismo, né? Ou seja, evolução e criação. Nós estamos falando aqui da polêmica, ou da questão que se cria, né? Que tem cientista que diz que a gente nasceu de uma sopa de amebas lá, de protozoários, né? E nasceu a vida lá. Depois de milhões e milhões de anos evoluindo, e tem gente que acredita que não, que Deus criou tudo, todos, então nós nascemos prontos. Essa foi a grande novidade desse tema que me motivou, né? Quando eu passei a conhecer uma coisa que chama-se design inteligente, o Marcus Eberle, que trouxe esse assunto, eu achei muito interessante. Eu vou falar mais para frente da questão do que é o design inteligente, para vocês entenderem, né? Por que eu achei tão interessante assim, né? Mas surgiu então a questão do criacionismo, então eu vou trazer para vocês o que tem essa região, né? Esse é um daqueles temas que para a gente falar, você tem que mergulhar e passar por vários capítulos da religião para poder dizer sobre ele. Como eu falei, a gente não tem um capítulo único sobre isso. Eu vou falar, tá certo? Bom, então essa era a segunda parte da introdução que eu estava fazendo aqui. Então, a visão de Fá, o que está na teoria de Fá é criacionismo. Então, assim, isso é bem claro, na minha visão, claro, né? Os versos estão lá, e eu vou explicar por quê. A visão é criacionista. Ou seja, o que está na teologia é que foi Deus que criou o homem. Não está na visão da teologia de Fá que o homem nasceu de uma sopinha, uma sopinha ácida lá no final, que combinou as moléculazinhas, aí virou girino, virou não sei o que, apareceu a gente lá. Não é isso que está lá. O que está na religião, o que está em Fá na teologia, é que Deus criou não só o mundo, como o homem. É isso que está. Então, em Fá tem uma visão criacionista, e Fá, né, a teologia de Fá, vem se somar a todas as outras religiões que têm a mesma visão criacionista e não de evolução, tá certo? Mas o tema criação e evolução eu vou falar pro final. Eu estou só fazendo a introdução para quem está assistindo, olha, estamos falando de criacionismo. E como é que começa isso, né? E Fá, como nós estamos tratando aqui de uma religião completa, que tem tudo que uma religião tem que ter, né? Eu sempre digo isso, essa religião tem teogonia, tem teologia, tem teodiceia, que é a relação nossa com Deus. Então, todos os aspectos que envolvem uma religião, essa religião tem, e tem própria. Tem escrituras sagradas, tem tradição oral, né? Que eu estou falando tradição oral porque a tradição oral que está presente nessa religião é muito importante. Por exemplo, o judaísmo, né? A religião base lá do catolicismo, eu vi um rabino falando, então assim, é muito importante para eles a questão da tradição oral. Ele diz assim, a tradição oral é uma coisa que complementa a escritura sagrada. Ele tem a escritura, aí ele separa lá os livros da escritura em dois tipos principais, ou talvez três, mas vamos dizer que eu entendo que são dois. E ele diz que ao lado daquilo existe a tradição oral que complementa e explica coisas que estão lá, tá certo? Então, assim, então a tradição faz parte. Então esta religião, ela tem isso tudo. Tudo isso que precisa de uma religião tem. E olha só, ela tem isso tudo e não é copiada de outras. É diferente quando você pega o Kardecismo, que pega a Bíblia Católica, é diferente da Umbanda, que normalmente os caras pegam o Kardecismo da Bíblia Católica. Então, esta aqui, né, essa religião, tem tudo próprio. É dela. Então, para a pessoa, como eu falo, para a pessoa falar da visão religiosa, ela não tem que buscar conceito em nenhuma outra religião. Pode fazer como eu faço, buscar para poder explicar, para poder te dar exemplo, para poder facilitar seu entendimento, né? Para te dar a legitimidade de mostrar que nós estamos falando de religiões parecidas e tal, como eu sempre digo, mas as explicações, tudo que eu trago aqui, não depende de outras religiões. Então, o que eu vou falar daqui, a 30 segundos, é os mitos da criação que fazem parte dessa religião, seja porque estão no verso de Fá, ou seja porque fazem parte da tradição oral dela. Bom, então, só um momento. Voltando. Então, esse mito da criação, né, das divindades do mundo, dentro da religião, ele ganha o nome de teogonia, né? Teogonia é o nome que se dá a isso. E é muito curioso, porque teogonia foi um livro escrito por um grego, né, que documentou a religião deles lá, né, a religião grega da Grécia. O livro teve o nome de teogonia. E aí acabou sendo que virou a tradução, o sinônimo dessa coisa que eu vou contar aqui agora. Então, só para vocês saberem.
Esse livro Teogonia existe, né? Você pode procurar para comprar e ler. E ele relata, quando você vai no livro Teogonia, você vai ver a criação do mundo sob o ponto de vista lá dos gregos, da religião deles lá. Né? E é muito interessante, é um poema, né? Como tudo em religião normalmente são poemas, né? E é muito interessante, eu acho muito legal a história, aquela coisa de movimento, blá, blá, blá. Cara, é bem interessante, né? Eu acho, inclusive eu queria comentar assim, todas as histórias de criação do mundo, eu acho que em todas as religiões são muito bonitas, são muito poéticas, tem coisas bacanas. Então a teogonia tem uma visão muito interessante da criação, algumas coisas ali complicadas, mas no todo é uma coisa bacana que vai se formando lá, né? Assim como também lá no próprio Tolkien, né? O Senhor dos Anéis, lá no Silmarillion, o Tolkien ele trouxe lá a criação do mundo do ponto de vista dele, ele gerou um mito de criação para eles lá, todo baseado em música e tal, muito interessante, criou as divindades e tal, bem interessante, né? Muito interessante. Então todos, estou falando assim, todos são muito bacanas. E nessa religião, sim, temos um mito de criação próprio, que não depende de mais nenhuma outra religião. E como é que é esse mito? Olha só, primeiro, existe um mito principal. Esse mito tem uma estrutura. É uma história que tem determinados elementos de estrutura principal. Mas existem eu conheço umas 3 versões desse mito de criação. Umas 3 versões. Eu acho que talvez tenham visto uma 4ª, mas eu digo que 3 versões tem. Então, assim, você poderá encontrar o mesmo mito contado com detalhes, pintado com cores um pouco diferentes, mas no final são os mesmos elementos que é o que eu vou explicar aqui. Lugares para você procurar isso, se quiser, aqui. O mito, esse livro do Idowu, né? Eu sempre recomendo ele, né? Vou para cá, né? Esse livro do Idowu, ele tem esse mito. O livro do Benício em português tem um mito, tá certo? Essa coleção do Ayor Salami, não esse livro aqui, o outro, é um outro, né? Que está lá, em outro lugar, não quis pegar, mas o Ayor Salami tem essa aí, entre outros. Existem outros livros que tem aí. Eu não relacionei todos que eu tenho que tem um mito, não. Tá? Esse é um trabalho até para fazer, que eu vou fazer com o livro que eu estou escrevendo. Mas, então, existem algumas variações. E essas variações, existem duas dessas variações, eu falei que tem 3, que são as que eu considero principais. Bom, antes de eu falar das variações, vamos falar o que é o mito principal. Olha só, como é que é a história. Deus, Olodumare, cria o mundo. Ele cria. Do nada, pum, criou lá o mundo. E esse mundo é uma terra coberta de água. Aquelas são as águas fundamentais. Alguém pode dizer, não, tá vendo? É aquela sopa inicial. Cara, as pessoas têm toda a liberdade de fazer, mas ele cria o mundo inicial e o mundo inicial era uma bola cheia de água, que eram as águas primordiais. As águas primordiais que estavam lá. Tá certo? E aí ele decide, muito bem, criei um mundo, agora vamos torná-lo habitável. Decisão de Olodumare. Aí para isso ele escolhe orixás que vão tornar aquilo, ele usa os orixás para fazer essa criação. E aí em todos os mitos os elementos são muito parecidos. Desce uma corrente do Olum até o Aie, então aí eles tinham ligação, né, dessa corrente. E Oxalá, no primeiro mito, né? Vou falar no mito principal, que eu considero mais relevante. Orixá Unlá. Orixá Unlá. Unlá é grande, né? O grande orixá. Que a gente traduz, né? Com relação com Oxalá, né? Oba, tá lá para alguns, eu não gosto. Eu prefiro Oxalá. Desce. E aí ele vem ao mundo para fazer a criação. E para isso, ele ganha ele vem com a terra, vem com a galinha de 5 dedos, tem uma galinha de 5 dedos envolvida aí, e isso aí. Então, aí que faz? Ele vem com a terra, vai tirar a terra lá, e a galinha, a terra, se não me engano, vem na casca de ibim. Eu não sei se é nesse mito ou no outro, mas vamos dizer, as estruturas são muito parecidas. Ele vem com a terra, ou está no saco dele, eu não sei se na bolsa dele está a terra, porque eu acho que no mito de Orumilá, que eu ainda vou falar, está no ibim lá. Aí ele joga lá, perdão, ainda estou com a garganta meio ruimzinha. Espalha a terra e a galinha de 5 dedos espalha a terra e vai criando os continentes. Vai espalhando a terra para criar a terra, os continentes. Vai espalhando. E isso é a descrição que está lá. Então essa é a primeira parte, quando ele chega, espalha, essa é a missão dele, desce e vai fazer esse trabalho aí. Né?
Depois, eles precisam saber se aquela terra está firme, que demora um tempo, não é imediato. Aí, o Olodumare manda o camaleão, Ogá desce, o camaleão. E por que ele desce? Porque ele é um animal que pisa com muito cuidado, né? Já viu o camaleão? Ele bota a patinha, aí depois ele bota a outra, né? Então, assim, aquele andar cauteloso, o camaleão ele desce, aí o Ogá é o camaleão. E vai lá. Aí na primeira vez que ele desce, a terra ainda estava fofa, ele sobe, ó, ainda está fofa, espera mais um tempo, né? Aí vai ficar dura, aí ele desce, aí descem todo mundo, opa, já está firme. Aí eles descem para espalhar a humanidade no mundo. Então essa estrutura básica, eu não estou entrando aqui em detalhe do mito, de repente eu posso fazer um outro vídeo só para falar do mito, né? Eu vou fazer isso, eu vou pegar o mito da criação, fazer um resuminho, porque esse assunto eu vou juntar duas coisas, né? Eu gosto de falar os mitos, que eu tenho que juntar esse mito mais Oxétuá, porque tem que juntar as duas coisas, né? Então descem lá. Aí no mito Oxétuá está lá, os orixás são enviados para a terra para ensinar as pessoas, então as pessoas são mandadas junto com o orixá e começam a povoar. Então o mundo passa a ser povoado por essas pessoas, que espalhou tudo lá, já está firme. Aí eles vão plantar as coisas, e tudo vem do Orum. Muito interessante isso aqui. Então tudo, a terra não tinha nada. Todas as coisas que eles precisavam, eles trouxeram do Orum para poder plantar, e as coisas começaram a dar. Só que era um tempo muito acelerado, tinha uma cheia de orixá, então as coisas de um dia para o outro, crescia lá. Então os orixás espalharam. Então esta é a estrutura do mito. Esta é a estrutura do mito. Como eu falei, o mito em detalhes eu vou fazer logo a seguir, mais uns dias eu faço, aí eu conto em detalhezinho, minúcias desse mito, e vou falar também no mito de Orumilá, que eu vou falar daqui a pouco, vocês vão se interessar. Bom, então lembra que eu falei que foi o Orixá Inlá, o Oxalá, que fez a criação do mundo. Aí alguém vai falar, não é verdade, teve o Duduá. Verdade, isso aqui está, essa discussão está neste livro aqui, esse livro aqui, bem detalhado, essa discussão da criação do mundo, do mito, onde entrou o Duduá. Assim, o que é? As pessoas, e é verdade, tem a história do Duduá que na realidade, como é que foi que inventaram? Oxalá não consultou Ifá, recebeu a tarefa, não se preparou para fazer aquela tarefa, não consultou Ifá. Aí, no meio do caminho, ele fica com sede, aí ele bate o cajado dele numa palmeira, sai o vinho já pronto e ele bebe, se embebeda e dorme. Aí o Duduá, que tinha se preparado, ido a Ifá, fez um ebó para aquilo, chega lá, encontra ele caído e pega a bolsa da criação e vai e faz a criação do mundo. Tá certo? Então, tem esse mito, né, que o Duduá toma, é o Oxalá que recebeu, o Orixá Inlá. Mas foi o Duduá que te pegou, interceptou e fez a criação do mundo. E depois, né, depois disso, o Oxalá fica, o Olodumare dá para o Oxalá, isso é importante nesse mito, a criação das pessoas, do homem. Então, ou seja, o Oxalá é aquele que vai moldar as pessoas, o corpo das pessoas, e, né, para as pessoas poderem habitar o corpo, para poderem nascer. Tá certo? Né? Então, essa parte é muito importante na conversa. Então, vamos lá. Primeiro mito, Oxalá, primeira versão. Oxalá criou tudo sozinho, não tem o Duduá nenhum nessa história. Segunda versão, aparece o Duduá pegando a bolsa aí a bolsa da criação lá de Oxalá. Então, segunda versão. Segundo, Idou documenta, ele fez isso foi uma jogada política que alteraram o mito para poder incluir o Duduá no mito. Então, essa introdução de Duduá desta maneira foi uma jogada basicamente política. Olha só, esse mito agora vai ser dessa maneira. Aí passaram a contar, virou uma verdade, contou lá, né? E, então, essa é a segunda versão. A terceira versão que eu conheço é a versão que está no livro do IB. Deixa eu mostrar para vocês. Está aqui, ó. Esse aqui, ó. Original, capa dura. Aqui, meus livros são originais, né? Tá vendo? Ah, não tá dando para ver aqui. Olha lá, enfim. Tá vendo esse livro aqui? Olha lá, tá dando para ler. Ok? Esse livro aqui, ó. Do IB. Esse aqui eu comprei da Tele Reta. Não, é o contrário aqui, assim, tá?
Então, esse livro tem já um mito diferente. Aí eu vi esse mito, nesse mito, na realidade, quem cria, ou faz a criação do mundo, é Orunmila, que tem a coisa. Aí eu usei, isso é aquela coisa de Babalaô, que diz que é Ifá, né, tá? Mas aí eu fiz uma pesquisa e descobri uma vez um texto que saiu na revista, uma revista Yorubá famosa, e que tinha lá um Babalaô, mais ou menos saiu na década de 50, ou 60, na década de 50, século passado, né? 1950, nessa década. Um texto que saiu na revista em que ele contava essa versão que está no livro do Iberê. Então, assim, na verdade tinha um outro Babalaô antigo, que deve ter falecido, contou essa versão lá, e essa é a versão que o Iberê trouxe no livro. E essa versão do Iberê, com Orunmila, é muito rica, tem muito detalhe. O Iberê gasta aqui, assim, é uma história muito rica de detalhes, informações, minúcias, é muito interessante. Eu recomendo que leia uma versão no qual o Orunmila ganha a primazia na habitação, né? E essa história envolve a participação de Ogum, participação de Olokun, cara, é muito interessante levar os orixás e tem sucesso, o Orunmila vai ser o terceiro que tem. Cara, é uma história muito rica, até no sentido de passar para você lições morais, ética, instruções de como se deve viver, como se deve fazer as coisas. Tem uma instrução, tem uma moral muito interessante envolvida nela, de consultar as pessoas anteriores, de levar em conta as falhas dos anteriores para você fazer a sua. Então, essa história aqui, ó, do Orunmila, né, no Iberê, é uma variação que tem mais ou menos os mesmos elementos, cria não sei o que, papapá, vai alguém mal, aí ele vai descer, só que ele foca muito no detalhe do como é que ele vai fazer a habitação da terra. A história do Orunmila, que ele ganha, o negócio é que assim, ele tem que popular a terra. Tá? Então, tem muito mais detalhes sobre isso. Então, conheço esses três mitos. Então, o que esses mitos, aqui o meu roteiro, né? Os mitos têm em comum, né? Tem em comum, agora, como eu falei, esses três mitos, não estou entrando em detalhe da história em cada detalhe, senão gasta muito mais tempo, mas eles existem, são assim, com variações. Essas são as principais versões que eu reconheço que são relevantes. Podem haver outras, mas elas vão ter a mesma estrutura, tá, gente? Todas elas terão a mesma estrutura, os mesmos elementos, só muda ali os personagens, uma região do vídeo, o cara botou um personagem dele, essas variações são normais, né? Então, o que é a conclusão disso aqui? O mundo foi criado por Deus, então foi Deus que criou o mundo. E o mundo foi criado pronto. Botou lá, Deus colocou. Deus colocou as divindades para popularem o mundo. Então, a outra coisa é que os seres humanos, os seres humanos que começaram a habitar, os orixás, vieram prontos do Orun. Eles não foram gerados aqui. Inclusive, nas primeiras versões, né, isso agora estou falando baseado em Fá, baseado em versos de Fá, conteúdo que está em Fá. Os seres humanos ficam aqui, eles não se reproduzem, eles só vão se reproduzir depois. Inclusive tem na história de criação do mundo do Orunmila, né, bem detalhada, quando o Orunmila chega, não tem água para as pessoas beberem, né? Era um dos problemas que tinha lá, não tinham o que comer. Então, quando eles vieram, tiveram que trazer a semente para poder plantar. Muito interessante. Então, assim, então isso é um detalhe importante, isso está nos versos de Fá no Iberê que contou a história. Então, tudo, o que eles plantaram para comer veio pronto do Orun. Do Orun veio, pum, nasceu. Então, assim, não foi alguma coisa que se desenvolveu sozinha aqui. Por essa versão não tem micróbio, não tem bactéria, não tem nada, não tem coisas se juntando, né? Não tem girino saindo do oceano, não tem nada disso. As coisas vêm prontas. Aí passaram a consumir. Eu estava falando da água, a água também não tinha. Aí onde aparece a água aparece... a água parece um Oyaku, né? Quando vem lá, eles vão reclamar. Mas antes, a primeira água foi do coco, né? Até uma vez eu expliquei por que usa esse coco, porque a água do coco seria a água primordial. O Orunmila criou lá, criou os coqueiros, então se abriu o coco para beber água. Mas aquilo não foi suficiente, estava faltando água às pessoas. Aí vai lá, né? O Exu vai lá e, na verdade, não foi, acho que foi Igum. Eu vou trazer essa história. Mas a história é assim, vai lá para buscar, aí desce, quando desce para a chuva. Então a chuva vem em Oyaku. Oyaku que vem a chuva, tem a história, eu vou trazer essa história para vocês. Então quando eu vou contando lá. Isso está no livro que eu estou escrevendo sobre teologia, tem tudo lá.
tá certo? Quando apareceu a chuva, não sei o que, veio do tal, aí conta a história aqui, pá, 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 pá. Então tem todo o detalhe. Então eu estou aqui só explicando, o que eu estou tentando explicar é que em Ifá tem muito detalhe sobre a questão da criação do mundo e a busca desses elementos. Agora eu estou fazendo a simplificação disso, ó. O que eu estou dizendo para vocês em relação ao criacionismo. O mundo foi criado por, já falei, né? O mundo foi criado por... A gente vem pronto para esse mundo aqui, vou falar um pouquinho mais aqui sobre isso. E os elementos também foram trazidos do Orum Poê. Tudo que tem na Terra. Não só isso, como assim, ao longo de todos os 256 odus, né, os 256 capítulos que tem, vários versos, todos eles tem lá. A planta tal veio para o areia, vinha do Orum, o areia, não sei o que, a ferramenta. Não sei se vocês sabem, existe muito detalhe, em vários capítulos desses, existem histórias, a cabaça veio, não sei o que veio. Tudo que veio, tudo que apareceu no aê, nos versos de Fá, está descrito como veio para o Orum, ou seja, já existia pronto no Orum e veio para o Aê. E tem vários, nos 256 capítulos, existem histórias para vários elementos. Vários elementos falam, isso aqui apareceu assim, a cabaça veio assim, o melão veio assim, o quiabo, tudo lá, tudo. Então, o que eu posso dizer para vocês assim, do que está em Fá é, olha só, criacionismo. Deus criou essas coisas e trouxe elas prontas do Orum. Essas coisas não saíram pela evolução que está aqui na Terra. É isto que está em Fá, nos versos. Como eu falei, em várias camadas. A primeira camada, a camada da criação, que eu já expliquei. A segunda camada, o segundo ponto, é das coisas que popularam a Terra, todas vieram do Orum prontas, né? E os seres humanos também, porque no mito da criação dos seres humanos, que também está aqui bem detalhado no livro do Idoú, né? É Oxalá que cria o homem usando barro. Tem até o mito de Iku, o movimento de Iku com a morte. Eu já tem um vídeo que eu falo sobre a morte, que eu explico esse mito. Eu vou, né? Vai estar no meu livro lá. Então, o que significa isso? Que o Oxalá é quem cria o homem pronto de barro e vem para cá. E o caminho de entrada para cá é o útero. Aí é o que eu estava falando, que a água apareceu lá, e a reprodução humana, ela vem depois. As pessoas, eu falei isso, eu interrompi, porque eu vou falar da água, eu perco, às vezes se entusiasma, né? Então, a reprodução humana vem depois. Depois que os homens estavam aqui, é que foram criados os órgãos genitais. E aí depois foi criado o sexo, isso aparece em Odi, né? Para a reprodução, para as pessoas nascerem e passarem a se reproduzir. Então, a capacidade dos seres humanos se reproduzir está nos capítulos de Fá como uma coisa gradual. Aconteceu em determinado momento, não tinha, passou a ter, não tinha, passou a ter, e em determinado momento juntaram os dois e passaram a ter a reprodução. Então, a reprodução foi parte da evolução. Então, alguém pode entender, mas então foi uma evolução gradativa, é verdade. Não se reproduziam logo de cara, mas eles já vieram prontos. Então, a gente tem que... Tudo são interpretações, eles já vieram prontos, e depois aqui houve a junção para poder fazer a reprodução. É isso que está em Fá, tá? Eu poderia até explorar com mais detalhes essas coisas todas aí, mas eu queria dizer o seguinte, então não existe espaço para que você vai dizer que para evolucionismo, né? Em Fá, o que está bem documentado é isso. Não só o mundo foi criado por Deus, como o homem é criado por Deus pronto para Oxalá, a gente vem pronto, depois a nossa alma entra aqui. O caminho de passagem para isso é através do útero, sempre foi, né? E a gente evolui e cresce a partir disso ali. Aí tem outros odus de Fá, outros capítulos que falam sobre a questão da placenta, do passado, não sei o que, está tudo documentado lá em odus, essa história, todos esses contextos estão explicados, em Fá tem as explicações todas. E a gente nasce pronto. Então, sob o ponto de vista da teologia de Fá, não há dúvida que nós estamos falando de criacionismo. Tá certo? Então, assim, não posso dizer para vocês nada que seja diferente disso aqui. Tá? Então, assim, então, essa religião se soma com outras religiões em torno do tema criacionismo, e os capítulos, né? Só vou reforçar isso aí mais uma vez, né? Trazem não só esses mitos originais que não estão num capítulo só. Isso é uma coisa interessante, né? Esse mito de criação, ele não está em um único capítulo. O Ibiê, ele conta, nesse livro aqui que eu mostrei para vocês, aqui, nesse livro do Ibiê, ele conta isso como se fosse uma história contínua. Mas, e aí? Só que
quando você vai ler os outros, os 256 odus, como está no IB mesmo, você vai encontrando em vários odus os pedaços que ele usou para aquilo. É muito interessante isso, tá? Quem leu, para isso você tem que ler a obra inteira do IBE. Eu li, entendeu, Deusinho? Ali ele fez um bom trabalho de juntar tudo. E aí você, aqui tá, essa é a história que está lá reportada. Então o IBE faz isso, ele pega várias histórias ao longo de vários odus, reúne, aqui forma um conjunto. Lembra que eu falei sobre essa questão da complexidade? Você tem que estudar isso para juntar, que não basta você falar de um odu, você não diz nada, não adianta você chegar e falar, vou falar do odu tal. Isso não significa nada. Você tem que, para falar de algum tema, você às vezes tem que pegar e puxar esse tema em vários lugares, porque ele continua. Porque os odus têm uma amarração. Às vezes a pessoa, quem não sabe, teve um vídeo que eu falei sobre isso. Qual é o sentido dos odus, né? Qual o significado, por que eles estão naquela sequência, o que cada um adiciona no contexto. Então, do primeiro até o 16º, existe uma continuidade entre eles. Os temas são amarrados em sequência, aqui é isso, aqui é aquilo, sendo que os 4 primeiros são os mais importantes com relação à criação humana, de Ob a Odi, nasce a pessoa humana dali, aí a partir dali as metas, evoluções, não sei o que, dificuldades, e nos finais, né, que vai direto até Ofum, você encontra ali a parte da relação, da nossa relação com Deus, a parte supernatural está lá. Tem a parte mais humana, que vai até Ossá, mais ou menos, sendo que Ossá, que eu já falei, né, de Gundá, Ossá, até o Gundá. Ossá já é um intermediário e de até para diante você vai encontrar toda a parte da relação. Os odus têm toda muito negócio. Então, beleza, eu quero fechar esse parênteses. A primeira parte é o seguinte, foi isso. Então, Ifá é criacionista. Então, se você quiser acreditar nessa religião, você acha que ela é válida, você tem que dizer o seguinte, cara, a gente foi criado dessa maneira, hoje a gente veio pronto. Esta é a história. Então não cabe aqui para evolucionismo, não sei o que a gente saiu de uma verruguinha. Não cabe. Não cabe. Ou, né, você tem que acreditar. Não dá para o cara... Eu tenho que concordar com algumas pessoas dizem, não dá para você ser bala e você, eu acredito no evolucionismo, é um misto dos dois. Cara, olha só, então você não acredita em Fá, você não acredita na sua religião, que para você acreditar na sua religião, para você ser Baulaú, você ser um representante de Deus, é o que está ali na região, isso aqui. Só se você, não, dessa parte eu vou pegar só o que me interessa, aí é bem calvinista, né? O Calvino que era assim, né? O Calvino, ele pega, a Bíblia é uma referência, pega só a parte que tem o contexto aqui, o resto não tem, as coisas que você pode ignorar. Essa mania de querer tratar a Bíblia dessa maneira dos católicos veio do Calvino, os protestantes que fazem isso, né? Veio do Calvino, não dos católicos. Mas então tem muito maluco que pode achar que quer ser calvinista, né? Assim, vai fazer lá. Bom, então, beleza? Encerrado aqui. Vamos agora para a segunda parte, no que eu vou falar sobre o debate que ocorreu, né? Vou fazer umas opiniões. Bom, aí alguns podcasts, o Flow e o Inteligência Limitada, talvez tenha aparecido nos outros, você não viu. Esses podcasts, um copia o outro. Vem aqui também falar a mesma coisa, o cara fica falando a mesma merda em um monte de lugar, né? Então houve um debate sobre evolução e criação. Primeiro ele falava sobre os criacionistas, aí achou interessante, começou a botar alguns evolucionistas lá junto, aí botaram em vários, tiveram os caras debatendo entre si, mudando os evolucionistas, os evolucionistas. Teve uma vasta combinação que eu quero fazer um resumo e trazer para vocês esse negócio, né? Mas o que eu vi nesse debate que teve sobre evolucionismo e criacionismo? Primeiro, é muita desonestidade intelectual, né? Ou seja, por quê? Porque aquelas pessoas que estão ali, os que vão debater, eles vão ouvir argumentos de outras pessoas, mas eles não estão minimamente interessados em mudar a posição deles ou rever alguma coisa baseada nos argumentos que eles vão ver o outro lado falando. Então você tinha lá cientistas ateus, né, ou cientistas evolucionistas, eu entrei bem tranquilo nessa conversa, né? Eu sou técnico, né? Eu sou engenheiro, sou de exatas, sou de ciência, então eu fui lá para ouvir os argumentos, né? E vou dizer para você que eu entrei de um jeito e saí do outro, né? Hoje eu sou muito mais eu entendi os argumentos dos cientistas evolucionistas, dos cientistas criacionistas, e acho que eles têm bons argumentos, não existe nada fechado com isso, mas eles têm bom argumento para contestar as coisas do outro lado que a gente não tinha. Mas a parte da desonestidade intelectual é essa. Eles, como debatedores, ouvindo argumentos do outro, não estão interessados em ouvir o outro lado. Nenhum deles. É isso, é isso. Não tem gente ali querendo aprender nada, né? Querendo mudar nada, tá? E
Bom, a outra coisa importante que eu queria falar desse ponto é o seguinte. Na realidade, ciência virou uma religião, tá certo? Isso ficou claro, né? É evidente. Assim, nesse debate foi muito interessante, ficou bem claro. Ciência virou uma religião. Eu lembro para vocês que eu já comentei aqui que ciência, o nome ciência que você reconhece como uma coisa precisa, só vale para ciências exatas, tá? Né? Eu sou de exatas, tá certo? Então, assim, ali na exata é o seguinte, teoria igual a prática. Teoria, prática, equação, resolve. Ali, tá certo, né? Matemática, estatística, engenharia. É isso, funciona dessa maneira. As outras que se chamam de ciências, cara, é um bando de teorias e teorias e teoremas, e algumas fornecem só teorias, tem coisas que são baseadas em teorias, com explicações escabulosas, assim, que você... assim, nem tudo que eles falam é provado, não tem prova de nada, o cara vai lá, na verdade ele faz uma teoria, então, aí tem uma coisa assim, aí ele acha um ossinho aqui, aí daqui ele... Não, eu achei esse ossinho aqui, então o que significa, o cara, que é isso? O cara faz, assim, de um pedaço de osso aqui, ele faz uma conclusão absolutamente inverossímil, né? Assim, coisas que você acha, vamos assim, inverossímil, você, que coisa maravilhosa. Quando você vai ver os elementos que ele usou para aquilo, nenhum. Basicamente saiu da cabeça do cara, saiu viajando ali. E o outro cara, né? Lembra que cientistas são pessoas humanas, homens, falhos e com muito baixo caráter, valores e ética. Aliás, a ciência é um poço da falta de ética, né? Ou seja, todos os movimentos, todos os genocídios, ditadores, todos os movimentos de ruins para a humanidade, sempre tinha um cientista ali dando certeza, afirmação, confirmando racismo. Tudo isso sempre tinha um cientista, médico, dizendo, não, isso aqui está certo, tem que ser dessa maneira mesmo. Então, assim, ciência é basicamente formada por homens que não tem em cima dele nenhum tipo de código de ética, valores e morais para os impedir de falar mentira para você, inventar. Como eles ficou claro na pandemia, as pessoas inventam argumentos, inventam testes, inventam conclusões, eles mentem. Cara, ficou bem claro, eu vi várias gente falando, cientistas que mentem sobre os testes que foram feitos na área da alimentação. Então, assim, é absurdo, né? Por exemplo, cientistas, as indústrias de cigarro tinham cientistas que faziam publicações dizendo que estava tudo certo, que o cigarro fazia bem para as pessoas, e não é verdade. Você descobriu depois que estava tudo cagado. E esses cientistas foram presos? Não, deixa para lá, o cara, assim, falou. Então, assim, isso, as pessoas falsificam dados, né? Eu vi uma coisa interessante, né? Teve um tempo aí que o ovo era proibido. Não, o ovo tem gordura, é ruim para a pessoa, pro coração. O ovo era ruim para o coração. Aí tem uma pessoa que foi pesquisar, cara, ele fez um estudo no qual ele fez teste em vários países, não sei o quê, ele não chegou à conclusão que ele queria e ele falsificou os dados e as conclusões. Então ele deu conclusões que não tinha nada para fazer aquilo. Então você passou muito tempo, um monte de gente dizendo não coma porque aquilo faz mal para o coração, e não era verdade. Aquilo era mentira, assim, mentira mesmo, do cara ter falsificado informações. Cara, e aí? Nada, deixa pra lá. Não acontece nada com essas pessoas. Todos esses caras que falsificam testes, falsificam resultado, falsificam análise, dá no mesmo. Você vê a questão, por exemplo, do clima, né? Essa discussão do clima seria uma boa. Eu gostaria até, não sei se esse canal dá para isso, né? Eu também fui entender essa questão do clima, entendi uma coisa totalmente diferente. Entendi claramente que existe o IPCC, que é aquele órgão das Nações Unidas comunista, ali é comunista geral, né? Então, o IPCC tem um relatório executivo que são 20 páginas e tem um relatório completo, né? Aí tem gente que estudou o seguinte, olha, essas 20 páginas aqui não tem nada a ver com essas 500 que tem aqui. Tem 500 páginas aqui, a pessoa pegou aqui o que interessa e publicou 20. Então, os jornalistas, os idiotas, os jornalistas são todos idiotas, né? Isso é a coisa mais tranquila do mundo, né? Quem conhece pessoas que viraram jornalistas e sabe a história deles, você sabe que os caras eram os piores estudantes, os piores alunos, gente idiota, retardada, e virou jornalista. Aí ele pega isso aqui e as pessoas pegam aquelas conclusões políticas, ou seja, aquele relatório final é um relatório político que não tem nada a ver com o que está lá. Eu acho que o IPCC é um órgão ruim, tem muitos cientistas sérios que saiu do IPCC porque viu que aquilo ali não servia para nada, como qualquer coisa das Nações Unidas não serve para nada, a Nações Unidas não serve para nada.
aquilo ali não serve para nada, infelizmente, lamentavelmente. Mais uma coisa que deu certo, e deu errado, né? E não tem nada, basicamente porque aquilo ali, as conclusões que estão ali, não tem nada a ver com os estudos que foram feitos ali embaixo, não tem nada a ver, não tem nada de uma coisa com a outra. E eles cansam de fazer. Então ficou claro, né? O negócio de religião é isso. Aí existe uma religião que é a ciência virou uma religião, uma nova religião. Eu vi uma vez um comentário de um cara que disse, não, teve isso intencional, teve fulano, eu podia ter guardado esse comentário. Fulano de tal disse que é isso mesmo, os cientistas viraram novos religiosos, não sei o que, parará. Então, é coisa absurda. E aí o que eu vi nesses debates? Eu vi explicações, cara, da boca. E tem uma coisa que incomodou muito nesse debate as pessoas, né, do criacionismo e evolucionismo. Isso eu estou falando aqui em prol de quem quer acreditar que Deus tem a mão de Deus em tudo, né? Vocês podem ficar tranquilos que não tem nada que desmereça uma visão. Se você está do lado de Deus nessa coisa e acha que Deus criou o homem, criou tudo, cara, você pode ficar muito tranquilo. Eu vi os debates, como eu falei, vou fazer um resumo sobre isso, vou fazer um resumo do Brasil, mas fazer o seguinte, você pode ficar tranquilo e defender essa posição, que não tem nada que contraria essa posição, não tem nada. E digo mais, existem um monte de hipóteses que os famigerados cientistas dizem que sério mesmo, é muito mais fácil você acreditar em Deus do que você acreditar naquelas bobagens que eles dizem que não é assim porque tem que ser assim, aconteceu isso. O cara cria um cenário imaginário, especulativo, de milhões de eventos conjugados para dizer não, aí cria dessa maneira. E cara, não tem nada que configure aquilo. Você tem que ser muito mais, é muito mais difícil você crer naquela coisa toda do que você acreditar em Deus. É mais simples, né? Mais simples do que acreditar, tá certo, né? Então, mas o que incomodou muito nessa religião, nessa discussão, foi a questão da falta de respeito com os cientistas religiosos, né? Porque assim, isso incomoda muito eles, né? Você pode passar do princípio que todo cientista é ateu, e não é verdade, tem muito cientista que é religioso. Aí quando o cara é cientista, ou quando o cara é um pesquisador, e tem base acadêmica, tem trabalhos publicados, tem trabalhos de referência, látigo, currículo, e aí ele faz conclusões baseadas naquilo ali, dizendo assim, fulano, olha só, ou desmerece aquelas conclusões do negócio, essas pessoas ficam discriminadas. Foi igual aconteceu na pandemia. As pessoas que eram contra a visão, eu quero que seja esse o diálogo. Todo mundo que falou contra não podia falar. É a mesma coisa que acontece lá. Os cientistas que vão falar sobre o que está lá não pode falar. Então, inventaram o seguinte, né? O Darwin e o Big Bang são duas coisas que não podem ser desmentidas. Não podem ser desmentidas. Olha só, eu vi pessoas... eu vi um cara que questionou assim, olha, dois caras. Eu li o livro do Darwin e ali não tem... O cara não faz nenhuma afirmação, ele faz teorias e não tem nada que comprove aquilo até hoje. Assim, não tem nenhuma comprovação. E vi a teoria do Big Bang, eu já conhecia há bastante tempo, li um livro do Asimov sobre isso, muito interessante, tinha uns gráficos aqui, Cara, eu achei, quando eu li o negócio do Big Bang, achei um troço muito interessante, mas assim, é uma hipótese, né, cara? Assim, eu nunca duvidei que Deus tenha criado o universo inteiro, nunca. E olha que eu vi as explicações técnicas do Big Bang e falei assim, cara, para você acreditar nisso aqui, cara, você tem que ser muito crente de qualquer bobagem, cara. Assim, é mais fácil, é mais lúcido e mais inteligente você ser religioso do que você imaginar aquela coisa toda. E o cara diz que né, a teoria do Big Bang tem vários elementos, aí eu vou trazer um outro vídeo que contraria aquilo ali. Então, essas coisas que o cara se baseiam são coisas assim bem frouxas, né, tá certo? Bem frouxas. Entre eles. E aí, tem um grupo de cientistas que trouxe uma coisa que eu queria encerrar com esse tema aqui, que é o tal do design inteligente. Isso é muito legal, a questão do design inteligente, porque é o seguinte, existe um grupo de cientistas que reúne religiosos e ateus, que não importa, olha só, comuns, que estão reunidos em torno de uma coisa chamada design inteligente. Olha só, todos são pessoal de engenharia, existe conferência só de engenheiro para isso aí, são cientistas, e junta ali várias correntes, né? Tem uns que acreditam que foi Deus que criou, tem uns que acreditam que foram os ETs, não importa, assim, ET, digo, são extraterrestres que criaram a vida aqui na Terra. E mais interessante é o seguinte, que eles não tentam explicar o mundo porque ninguém consegue. Você não pode criar no universo.
Ninguém tem explicação, eles estão se fixando na coisa da Terra. Ele diz assim, a vida humana, a evolução, as coisas que funcionam são tão complexas. Ou seja, o cara falou, cara, a questão do olho, a ótica, é muito complexa. Para ter saído do nada, para ter sido uma verruga que nasceu lá num verme, tá certo, né? Então ele diz o seguinte, o DNA, ele diz que tem código, assim, a organização da vida, né, da nossa vida, é tão complexa, que eles não acreditam que aquilo foi por evolução natural. Assim, eles não acreditam, mas nem fudendo, tá certo? Que isso é evolução natural. Então esse grupo não acredita. E aí, nesse contexto que chamam de design inteligente, tem um grupo que acredita que foi Deus, tem um grupo que acredita que fomos criados por extraterrestre, um grupo que acredita, sei lá, em uma outra coisa. Ele reúne, assim, eu não lembro exatamente todos os componentes, mas ele fala assim, olha, tem todos os componentes que tem aqui. O que tem em comum com essas pessoas? Essas pessoas se reúnem, se respeitam. Olha só, o pessoal que acha que a vida aqui é uma criação extraterrestre, como tem aquela tese dos Anunnaki, né? Uma tese religiosa dos Anunnaki, né? Que a vida foi criada aqui por design, né? Já veio pronta. Aí você vai dizer, mas e quem criou a vida? Que criou a vida? Cara, isso não está em discussão, você não vai descobrir essa informação. Toda a discussão está em torno da vida na Terra. O que está fora daqui, o mal da existência, ninguém tem a menor condição de fazer. Então, o pessoal que acha que veio de fora da Terra, a vida foi criada, como, por exemplo, os Anunnaki da vida lá, eles dizem o seguinte, foi criada assim. E lá, não importa, não está em discussão aquilo. O pessoal que acredita em Deus, foi Deus que criou. Eles acham que, como Deus criou, resolve a questão da reverência anterior. Mas tem um grupo que não concorda e acha que foi. Então, mas esse pessoal do design inteligente se contém a discussão no nosso mundo. Essa é a parte que negócio. Então, né, como eu falei, uns têm a explicação para o todo, outros não tem, mas não importa. Mas todos eles estão juntos na questão dos design inteligente. O que é? Eles não acreditam que a possibilidade das coisas que tem que acontecer junto para ter uma evolução, eles não acreditam, assim, cara, tem que ser assim, teria que ter 5 deuses para aquilo poder dar tudo certo. Então eles não acreditam, se unem. Aí eu fiquei sabendo essa tese, muito interessante a tese do design, resolve o nosso problema de criar, da complexidade, porque eu também nunca achei fácil, né? A gente está aqui todo formadinho, não sei o quê. Eu acho mais fácil acreditar, como eu falei de Fá, que Deus criou a gente, que as coisas vieram prontas do Orum, que é para tudo ser produzido, né? Tudo aquilo complexo e inteligente, né? Vou trazer as explicações no vídeo que eu falar sobre isso, mas vai ser um vídeo mais longo, que eu vou fazer um resumo dos argumentos de cada lado aí sobre esse negócio, né? Então tem uns design. Então eu achei muito legal o negócio do design inteligente, né? Por quê? Porque ele não resolve a questão do contexto de onde a gente, né, vem, mas está lá. Lembrando que na religião a gente trata essa questão dessa maneira, né? Nós fomos criados, a gente nasce, morre, volta. Então a gente tem a explicação para isso tudo aqui e confronta com essas pessoas que tem lá. Então este foi o debate, eu queria ter essa resumo, que houve esse debate e no final das contas a minha opinião foi essa, olha só, não tinha honestidade das pessoas envolvidas, o que eu ouvi de ambos os lados foram interessantes, mas olha só, nenhum argumento aqui do lado ateu, ciência, me convenceu. Assim, olha, eu fiquei até assim, depois desse debate, eu ainda ficava meio assim, meio evolucionista, eu era daqueles religiosos evolucionistas, sabe? Depois do que eu ouvi dos debates dos dois lados, eu fiquei muito mais, cara, é muito mais tranquilo você estar do lado de Deus ter criado, eu estou sendo sincero com vocês, né? Eu acho muito mais fácil, aqui está tudo muito coerente. Você querer acreditar nessa maluquice aqui é muito mais difícil, eu teria que ser, cara, um lunático, vou dizer para você que sou lunático, né? Então, achei mais fácil. Então, como resultado desse debate, foi muito bom, que aumentou, né, ou fortaleceu a minha confiança na religião, a minha confiança em Deus. Então, eu ouvi os argumentos dos dois lados, desprovido, né? Aprendi, vi um montão de coisa nova, coisas bastante interessantes e curiosas, né? Ouvi com honestidade e sinceridade, porque prestando atenção naquilo tudo, porque eu acho que sempre bom, a gente sendo religioso, a sua fé, né? Eu sou bem tomista nisso, a sua fé tem que ser comprovada, você tem que poder sustentar ela baseada em qualquer tipo de argumento. Então eu prestei atenção até para ver o lado de cá, para tentar adaptar minhas ideias, e vi que não precisa adaptar nada. Esse lado aqui, cara, são as coisas mais idiotas do mundo. É igual o pessoal do IPCC, igual o pessoal do clima,
aquecimento, não sei o que, isso aqui, sabe, são os lunáticos aqui, é muito mais, se você quiser acreditar na parte de Deus, pode acreditar que é muito mais fácil, tá certo, né? Então, só para encerrar, eu falei das opções, espero ter sido útil, né? Sobre a criação, os mitos da criação, não expliquei detalhadamente, porque não dá para fazer isso aqui, senão não tinha, essa segunda parte eu não poderia ter falado. Vou fazer outros vídeos aí, né? E vou voltar aos mitos da criação, vou explicar para vocês essa visão, para quem nunca leu e juntou ainda, enquanto não sai o livro, conta essa história. Mas eu quis fazer esse resumo do debate que eu encontrei lá, em que o que eu vi foi isso. Então eu aprendi essa coisa da design inteligente, que eu acho bacana. E isso queria, última palavra é isso. Cara, se você quer acreditar que Deus criou a gente, trouxe tudo pronto, pode ficar nesse ponto, que é muito mais fácil, muito mais simples, muito mais crível do que você querer entender outra coisa do outro lado. Tá bom? Beleza, era isso. Espero ter sido útil. Até o próximo.